Outsourcing. Entenda o que é e saiba como ele pode contribuir para a sua empresa. A era digital e a explosão de startups trouxe muitos termos e expressões novas para o mundo corporativo. Isso porque, junto com esse modelo de negócio, vieram muitas necessidades envolvendo o novo momento mercadológico. E foi daí que surgiu o outsourcing. Hoje, nós vamos te contar tudo o que você precisa saber para implementá-lo em sua empresa. Veja o conteúdo a seguir e aprenda o que o outsourcing significa e por que ele é importante para o desenvolvimento do seu negócio. Antes de mais nada, o que você vai encontrar por aqui? O que é outsourcing? Qual a finalidade de outsourcing? Por que o outsourcing é importante? Vantagens e desvantagens do outsourcing. Quais os tipos de outsourcing? Passo a passo de como aplicar o outsourcing em sua empresa. Você conhece o conceito de outsourcing? Vamos começar por aí. O que é outsourcing? Outsourcing é um termo usado como representação de terceirização dos serviços realizados dentro de uma empresa. Dessa forma, a prática é capaz de reduzir a carga de trabalho interna, enquanto dimensiona a produtividade e o alcance das atividades. A partir disso, a empresa consegue identificar os processos que fazem sentido manter internalizados e os que podem ser otimizados e terceirizados. Desse modo, é preciso envolver profissionais subcontratos ou outras empresas, ou seja, profissionais que irão cumprir demandas fechadas de acordo com as tarefas ou atividades propostas. Diferente do que a maioria das empresas imaginam, o outsourcing pode contribuir muito para o desenvolvimento e resultado da empresa, já que com esse método é possível melhorar a performance e reduzir os custos da organização. E é claro que além das vantagens, existem também as desvantagens e vamos abordar essa temática um pouco mais à frente. Agora entendo por que outsourcing não é a mesma coisa que terceirização. Outsourcing não é terceirização. Como já abordamos acima, a tradução para o português do termo outsourcing se aproxima muito de terceirização, mas não é bem assim. Mesmo que no geral, essa prática explica a contratação de uma outra empresa ou profissional externo, a situação em que se aplica é um pouco diferente. Isso porque a principal diferença entre terceirização e outsourcing é o objetivo em que cada prática busca. Ainda está um pouco confuso, né? Mas vamos te explicar melhor. Outsourcing é aplicado quando a sua organização contrata uma empresa ou profissional externo para realizar atividades diretamente relacionadas aos valores entregues ao cliente, por exemplo. Ou seja, uma parceria mais estratégica, capaz de trazer alguns benefícios estruturais ao seu negócio. Além disso, as empresas que são subcontratadas pela sua, possuem uma estrutura profissional com um nível elevado de conhecimento e qualificação. Terceirização. Nesse caso, a empresa ou profissional contratado pela sua organização realiza serviços que não dizem respeito ou não têm nenhuma ligação direta com o valor entregue ao seu cliente. Portaria, segurança e serviços essenciais são exemplos de trabalhos terceirizados. Eles possuem impacto dentro da organização, mas não diretamente com o produto ou serviço que o seu negócio oferece. Portanto, nessa prática o principal objetivo não costuma ser as estratégias do seu negócio, mas sim a redução de custos da empresa. Isso porque ao terceirizar um funcionário, você passa a não ter a obrigatoriedade de assinar a carteira de trabalho, além de flexibilizar e ajustar as demandas com as necessidades da organização. Agora ficou mais fácil a compreensão, não é mesmo? Por isso, vamos para o próximo passo. Aqui você entenderá melhor qual a finalidade do outsourcing dentro da sua empresa. Qual a finalidade do outsourcing? Para dar início, como destacamos acima, o outsourcing é muito comum em atividades que irão impactar diretamente o consumidor do seu produto ou serviço. Mas é válido lembrar que isso não é uma regra e vamos te explicar o porquê. Normalmente essa prática era inserida nos processos de aperfeiçoamento do produto ou serviço, conhecidos como atividade meio. Agora, com a atualização da legislação é possível aplicá-la também nas atividades fim. Exemplo disso é a liberdade de contratar uma empresa para traçar as estratégias que o seu negócio exige e outra para executar o que foi definido pela anterior.
Outra opção de utilizar o outsourcing é a parceria e ela pode ser atribuída de duas formas. Colaborando com processos mais curtos, possibilitando a otimização das atividades principais. Agregando valores e impactos positivos nas atividades de mais relevância estratégica dentro da organização. Até aqui, ficou um pouco mais claro para você que é gestor de RH ou empresário qual é a diferença entre outsourcing e terceirização? Esperamos que sim. Caso você precise aprofundar um pouco mais seus conhecimentos sobre essa nova prática, acompanhe o tópico abaixo. Por que o outsourcing é importante? Se você chegou até aqui, já entendeu qual é o papel do outsourcing dentro de uma organização. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre implementá-lo ou não em sua empresa, vamos te contar qual é a importância dessa prática. E é válido lembrar que você precisa entender qual o momento do seu negócio e se esse é o melhor caminho para ele. O outsourcing nada mais é do que a prática que te permite qualificar a sua empresa e os seus processos sem precisar criar uma complexidade maior com a contratação direta de colaboradores, por exemplo. Além disso, permite também que sua folha de pagamento não aumente, que o seu RH não se preocupe com seleção e treinamento de novos colaboradores, nem com o desenvolvimento dos mesmos. Desse modo, se levarmos em conta a estrutura do mercado hoje, essa prática possibilita aos seus processos serem muito mais práticos e ágeis. Por fim, podemos dizer que cada vez mais as empresas não precisam de muitas contratações e dezenas de departamentos internos para ser considerada uma organização de grande porte. Além disso, esse processo é volátil no desenvolvimento e adaptação dos desafios e demandas das instituições. Vantagens e desvantagens do outsourcing. Já adiantamos a importância de avaliar qual o momento da sua empresa e se faz sentido adotar a prática de outsourcing. Por isso, separamos algumas vantagens e desvantagens, e dessa forma, você saberá identificar qual o caminho a seguir. Vantagens. Uma das vantagens do outsourcing é focar exatamente nos objetivos da empresa. Dessa forma, os colaboradores podem se concentrar nas atividades que são mais relevantes para a empresa, enquanto outras atividades serão passadas a uma outra empresa ou profissional contratado. Além disso, é importante destacar que a performance da organização melhora, trazendo crescimento, qualidade e produtividade aos serviços. Ou seja, quanto mais engajados e preocupados com os objetivos principais da empresa os colaboradores estiverem, mais dispostos a aprender os processos eles estarão. Outro ponto importante em abordar nas vantagens dessa prática é a flexibilidade. Isso porque o outsourcing simplifica e otimiza os processos da empresa, o organograma, por exemplo. Confira abaixo outros pontos positivos desse método. Pensamento voltado para as estratégias da organização. Aumento da produtividade e colaboração dos funcionários. Orçamentos mais flexíveis. Menor riscos trabalhistas, já que grande parte da equipe de trabalho será pelo outsourcing. Agora, é importante lembrar que essa prática também tem os contras e por isso vamos listar algumas para você. Desvantagens. Nesse caso, um dos pontos que mais fazem as empresas pensarem se é uma prática que vale a pena ou não é o menor controle sobre as execuções das demandas. Isso porque, como já vimos, no outsourcing é a empresa contratada que fica responsável pela realização das demandas que lhe cabem, e por isso a contratante deve sempre ficar atenta aos passos e processos. Além disso, existem outras desvantagens que vale se atentar nesse momento, são elas: dependência mais exclusiva da contratante com a contratada. Possível dificuldade de comunicação e integração entre as equipes da contratante e da contratada. Possível cultura diferente entre as empresas. Perda de confidencialidade e segurança nos processos da empresa, já que é preciso dividi-los com a contratada. Bom, depois de abordarmos esses pontos, esperamos que você consiga fazer uma boa escolha para o seu negócio. Abaixo vamos te contar um pouco mais sobre outsourcing e apresentar alguns tipos dessa prática. Quais os tipos de outsourcing? Dentro dessa prática é possível estabelecer algumas categorias, dependendo dos critérios que o seu negócio precisa. Listamos alguns abaixo, confira. Tático. De forma geral,
E nada muito diferente do que dissemos até agora, esse tipo é uma subcontratação para a execução de tarefas específicas. Nesse caso, o principal objetivo é a redução de custo. Estratégico. Já o estratégico é formado por alianças e parcerias. Nesse caso, as relações acontecem a partir da necessidade da empresa em passar adiante algumas tarefas e demandas, o que contribui muito para o desenvolvimento e qualidade dos serviços entregues. Co-sourcing. Esse é o cenário onde todas as responsabilidades e riscos são compartilhados com ambas as empresas, tanto a contratada quanto a contratante. Ou seja, as duas precisam estar bem alinhadas em todos os processos. In-house. Nesse caso, a prática de outsourcing é executada dentro da empresa contratante e essa é a única diferença entre os outros tipos. Offshoring. Essa prática ocorre quando sua empresa precisa que uma organização estrangeira realize o outsourcing, a fabricação de produtos e um exemplo disso. Esse tipo existe pois uma instituição estrangeira pode oferecer um menor custo de produção do que uma nacional. A China é um bom exemplo disso. Colaboradores felizes com a contratação outsourcing. Outsourcing. Passo a passo de como aplicar outsourcing em sua empresa. Se depois de todo esse conhecimento que trouxemos, você optou por inserir o outsourcing como uma prática da sua empresa, fique ligado em como pode ser realizada a implantação do mesmo. Estratégia. Esse é o momento que você precisará ter clareza sobre o seu negócio, além de entender quais são as motivações para a possível contratação de uma outra empresa ou profissional externo. Aqui, aconselhamos você a entender, de fato, qual é o motivo. É para simplificar o seu organograma? É por uma necessidade estratégica que a sua equipe não consegue realizar sozinha? Depois de responder essas questões de forma clara, está no momento de passar para a próxima fase. Planejamento. Nesse momento, é importante que você faça algumas perguntas referente ao caminho que o seu negócio irá tomar. Vamos lá! Qual é a função que a minha empresa precisa transferir para a empresa contratada? Qual é o perfil de colaborador que mais se adequa às atividades que minha empresa precisa? Quantas horas estou disposto a pagar para a empresa contratada e quantas horas serão necessárias para realizar as demandas em questão? Após essa etapa respondida também de forma muito clara, é essencial que você faça uma pesquisa de mercado. Pesquisa. Em primeiro lugar, com todas as perguntas acima respondidas e as informações sobre o seu negócio muito esclarecidas, esse é o momento que você procura possíveis fornecedores. Aqui, te orientamos a ter muita calma e paciência, além de ser muito criterioso. Buscar referências de empresas que já são clientes desses fornecedores e analisar os portfólios é uma boa saída para realizar a melhor escolha possível. Finalmente, depois de analisar as possíveis contratadas, está na hora de realizar a seleção e contrato. Seleção e contrato. Aqui, sua empresa precisará negociar questões contratuais e valores com a contratada escolhida. É muito importante que conste todos os detalhes e informações dessa parceria em contrato. Não vai esquecer disso, hein? Esse talvez seja o passo mais importante para manter a segurança da sua empresa em suas mãos. Integração. Depois de tudo acertado com a empresa contratada, está na hora da integração e orientação para as demandas que serão transferidas a ela. É fundamental que todo esse processo também seja todo documentado. Manuais e orientações formalizadas são exemplos de como manter tudo bem alinhado entre ambas as partes. Medição e controle. Nesse momento é necessário que você avalie os serviços prestados pela contratada, além de entender se esses serviços estão fazendo sentido ou não para você. Aqui, fica como dica então, medir os resultados e avaliar se as expectativas estão sendo cumpridas. Ajuste. Por fim, mas não menos importante, sabemos que toda parceria precisa ser alinhada. Por isso, essa também é uma fase muito importante dentro do processo. Então, nesse momento é importante que você alinhe com a contratada todos os pontos que ficaram a desejar no processo de contratação, para que dessa forma, essa parceria funcione da melhor maneira possível. Conclusão. Neste conteúdo,
conseguimos entender que o outsourcing não é apenas uma terceirização, mas sim uma contratação estratégica, onde o profissional ou empresa contratada irá realmente trazer resultados significativos para sua organização. Além disso, aprendemos quais são as diferenças entre os termos, quais são os tipos, vantagens, desvantagens e muito mais. E aí, gostou deste vídeo? Conta pra gente!